Então, me apresentar rapidamente, sou frente fazer logo a conferência. Sou o Diácono Leonardo, sou da equipe Brasília Veio, do Gama. Eu nasci e cresci aqui, conheci a Miss Tridentina aqui e também estive com o pastor, pelo Padre Daniel. Em 2017 eu fui para o seminário, graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Em maio deste ano eu fui ordenado diácono, no dia 7 de maio, conto com a adoração de vocês. Para que ano que vem, se Deus quiser, eu seja ordenado padre. E para onde eu vou, só Deus sabe. Dizem, a gente diz lá no seminário, também alguns fiéis remarcam, que uma das maiores dificuldades de um padre novo, padre recém-ordenado no apostolado, é que ele tem muita dificuldade de fazer conferências em termos simples. Na verdade, ele quer ensinar a teologia para os fiéis, a filosofia, mas com os termos que a gente aprende no seminário. Às vezes fica muito pesado para os fiéis. Se isso é difícil para um padre recém-ordenado, imagine para o diácono que nem saiu do seminário ainda. Então, eu peço a paciência de vocês, mas em todo caso, vou tentar fazer o mais simples possível, mas sem negligenciar algumas coisas que são importantes também. O padre me pediu para falar sobre Nossa Senhora e o inferno. Quando o padre me deu esse tema, eu pensei qual pode ser a relação entre Nossa Senhora e o inferno. Que é difícil achar uma relação, até porque Nossa Senhora, a criatura mais bela, a mais perfeita, preservada de todo pecado, e o inferno, que é um lugar onde as almas que morreram em pecado mortal vão sofrer eternamente. Então, eu tentei o mais possível, e a relação que eu achei foi que tanto o inferno como Nossa Senhora existem. Então, assim, a gente até brinca, tem que afirmar hoje em dia que o inferno existe, que Nossa Senhora existe, porque muita gente insiste, sobretudo, em afirmar que o inferno não existe. Mas isso é uma arma, uma tática, uma das mais poderosas do demônio. Porque se o inferno não existe, se os homens convencem que o inferno não existe, logo eles vão viver de qualquer maneira, e como o padre Marcos disse, a gente morre da maneira que a gente viveu. Então, o demônio, ele insiste muito em afirmar, em convencer os homens de que o inferno não existe. E engraçado como o demônio age, é totalmente diferente da maneira que Nossa Senhora age. Porque, ao contrário do demônio, Nossa Senhora insiste em reafirmar essa verdade que o inferno existe. Por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos. Ela não só apareceu para eles, afirmando essa verdade, mas ela mostrou o inferno aos pastorinhos. Tem muita gente que diz, a gente não pode falar do inferno para as crianças, a gente tem que evitar falar, é muito pesado, mas não é assim que Nossa Senhora pensa. Né? Ela até mostrou o inferno para os pastorinhos, e é impressionante de ver o quanto eles mudaram depois que eles conheceram, viram o inferno e os maus que existem nesse lugar. Eles não só se preocuparam mais com as suas próprias almas, mas também com as almas do próximo. Né? É bonito de ver o quanto que eles foram penitentes para a salvação das almas. E aí tem outra aparição, Nossa Senhora, na aparição de Lourdes, Nossa Senhora não diretamente, mas ela também, indiretamente, afirma essa verdade. Por exemplo, em Lourdes, quando ela pede para que façam penitências e façam orações para a conversão dos pecadores, para que eles não morram e sejam condenados. Então, Nossa Senhora age totalmente diferente do demônio. Ela desfaz as maldades que o demônio faz. Então, assim, o inferno existe, Nossa Senhora existe, e a gente vai tentar, nessa conferência, mostrar qual é a importância de Nossa Senhora para que a gente não vá para o inferno. Mas, antes disso, a gente tem que falar da pior parte, que é o inferno, mas que é necessário. Bom, a gente vai falar o que é o inferno, a gente vai ver um pouco as penas do inferno, mas a gente vai ver até um pouco brevemente, porque eu quero também ter tempo de falar da melhor parte, que é de Nossa Senhora. Então, assim, o inferno existe, e o que é o inferno? O inferno é um lugar onde as almas que morreram em pecado mortal vão sofrer eternamente as consequências das suas escolhas. Toda
todo ato aqui na nossa vida, nessa terra, tem consequências, e consequências eternas. Por exemplo, a escolha do estado de vida. Um rapaz que escolheu o sacerdócio, isso vai influenciar muito para a salvação da sua alma. Um rapaz que escolheu tal moça para casar, isso vai influenciar na salvação da sua alma. Então, os nossos atos aqui na terra, no tempo, têm consequências eternas. Então, o rapaz que escolheu ser pai, ele vai se santificar e ir para o céu dentro desse estado. E o rapaz que escolheu o matrimônio também, mas no estado matrimonial. Então, a gente tem que ter sempre também essa consciência de que os nossos atos têm consequências, e consequências eternas. Algumas são temporárias, por exemplo, às vezes a gente faz alguma coisa aqui na Terra, tem consequências, a gente consegue até reparar. Outras, nem tanto, e não são tão fáceis. E quando a gente fala que tem consequências eternas, depois da morte, essas consequências não vão poder mais ser reparadas. Então, assim, logo, as nossas más escolhas vão ter consequências ruins, que é o inferno. Quando eu digo más escolhas com consequências do inferno, é o pecado mortal, que é o lugar onde a gente vai, as almas que morrerem em pecado mortal vão sofrer. E o inferno, ele existe. Logo, só o fato de Nossa Senhora afirmar essa verdade seria para nós já um motivo de credibilidade. A gente poderia acreditar nisso sem dúvida de errar, porque Nossa Senhora não mente e ela não quer nunca o nosso mal. Mas não só Nossa Senhora afirma essa verdade, mas a própria Escritura. Então é uma verdade de fé. Nosso Senhor revelou isso, por exemplo, na Bíblia, no Evangelho. Nosso Senhor fala claramente sobre o inferno, por exemplo, em São Mateus, quando ele diz: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. São terríveis essas palavras, mas é uma prova de que o inferno existe, que ele é eterno. E a própria igreja já definiu isso, pelo seu magistério infalível, de que o inferno existe. Então, negar a existência do inferno é cair numa heresia. E é o que o demônio quer, né? Que a gente caia numa heresia, que a gente não acredite mais no inferno, que a gente viva de qualquer maneira, para que a gente morra de qualquer maneira. Então, nesse lugar, no inferno, onde as almas que morrerem em pecado mortal vão sofrer, existem certas penas, que são o motivo do sofrimento. E uma delas é a pena de dano, que é a maior de todas. É a pena da privação da presença de Deus. Ela é uma privação completa, ou seja, as almas que vão para o inferno, elas são privadas completamente de Deus. E isso é um caminho sem volta. É de todas a pior das penas. Porque às vezes a gente não é só uma certa falta, uma certa carência. Por exemplo, na nossa vida faltam certas coisas, mas que não são necessárias para a nossa vida. Isso é ruim, mas em si a gente pode viver sem. Como, por exemplo, o homem não tem asas. Falta asas no homem. Mas, em todo caso, ele pode viver sem asas. Isso não é nenhum mal, porque o homem não foi feito para ter asas. Mas, por exemplo, o homem que é privado da visão, isso é um mal, e um mal horrível, porque o homem foi feito para enxergar, e quando ele não tem a visão, isso é uma privação horrível. Imagine ser privado do nosso bem supremo, onde não se existe mais volta ou maneiras de reconquistar esse bem. Por exemplo, a pena do dano, que é a privação completa de Deus, nosso bem supremo, o único bem que pode satisfazer todas as nossas vontades. E as almas que estão condenadas no inferno, elas têm consciência disso, e por causa disso, elas odeiam a Deus. Santo Agostinho tem uma frase interessante sobre essa pena. Ele diz que essa pena é tão grande como Deus é grande. Ou seja, uma pena infinita. De todas, ela é a pior. Mas ela não é a única.
existe também a pena que provavelmente a gente conhece mais ou fala mais, que é a pena dos sentidos, que é o tormento da alma, e depois da ressurreição dos corpos, vão ser o tormento também do corpo, que é o fogo, que nós temos cita no Evangelho, o fogo eterno. Esse fogo é um fogo real, ou seja, não é só um fogo irreal ou uma maneira de dizer, mas é um fogo real, que talvez não seja como o que a gente conhece aqui, não é, porque esse fogo queima também a alma, tem um fogo imaterial que queima a alma e queimará o corpo, e é um fogo que, sem dúvidas, é muito mais intenso do que o fogo que a gente conhece aqui na Terra. São Roberto Bellarmino, ele diz que esse fogo é um fogo tão forte e tão intenso que a gente nunca vai encontrar nenhum alívio desse fogo. Quando a gente quiser se esfriar desse fogo, porque vai ser muito quente, a gente vai sentir tanto frio que a gente vai querer o fogo novamente. Então são dois extremos que vão do frio ao quente e onde a gente não vai encontrar nunca nenhum alívio. E nessa pena dos sentidos, o fogo não é a única pena, porque o próprio tormento de viver entre os demônios, os gritos, o próprio tormento de saber que nossa alma vai odiar o nosso corpo, culpando o nosso corpo pelos nossos pecados, e o corpo vai odiar a nossa alma, culpando a alma dos nossos pecados. Então, assim, é terrível o inferno. A gente não tem noção do que é. Às vezes a gente diz, lógico que existe uma vida eterna, tem a eternidade no céu, mas a gente esquece que o inferno também é eterno. No livro Máximas Eternas, Santo Afonso tem uma meditação interessante sobre essa questão. Ele diz que, imagine, ele, citando nesse livro, a meditação, ele diz, imagine uma noite horrível de doença, onde a gente está com febre, onde a gente está se sentindo mal, onde a gente tem calafrios, e essa noite parece nunca acabar. A gente levanta, a gente acorda, a gente não dorme, a gente está com frio, mas depois está com calor. Então, esse é um tormento que parece muito longo, mas uma hora o sol nasce e o tormento, de certa forma, acaba, porque a gente vai poder procurar ajuda. Mas no inferno, nunca vai acabar. Vai ser, todo dia vai ser o agora. Então, imagine uma alma que morreu há 10 anos, tem 10 anos que ela sofre no inferno, e esse tormento nunca vai acabar. Agora, imagine uma alma que morreu há 50 anos, uma que morreu há 100 anos, uma que morreu há 500 anos, ou há 2.000 anos. Uma alma que morreu há 2.000 anos, e que morreu em pecado mortal, ela está sofrendo faz 2.000 anos, e ela vai continuar sofrendo eternamente. Então, não existe nenhum alívio no inferno, e o inferno é eterno. Essa questão da eternidade do inferno, ela é importantíssima também. Porque às vezes tem muita gente que diz, não, mas no juízo final, todo mundo vai ser salvo, as almas que estão no inferno vão ser salvas, e Deus vai salvar todo mundo vai viver feliz no céu. Bom, não é bem assim que as coisas acontecem, não é bem assim que a igreja entende, e já definiu que não é bem assim que Nosso Senhor falou. Então o inferno, ele é eterno. Isso é uma verdade também de fé. A gente não pode negar isso. Então, assim, no inferno, ele é eterno porque não existe nenhum valor meritório no inferno. Então, a gente sofre no inferno sem poder expiar nenhuma falta, imperfeição, nenhum pecado. A gente sofre por sofrer, porque é a consequência das nossas escolhas. Aqui na Terra, de certa forma, todo mundo sofre, mas a gente pode sofrer de duas maneiras: sofrer por sofrer e reclamando, ou saber por que a gente sofre, oferecendo para Deus, e esse sofrimento vai ter um valor expiatório, um valor meritório, que vai poder nos ajudar a ir para o céu. Até porque, por exemplo, o pecado mortal, quando a gente comete um pecado, a gente se confessa, lógico, a gente é perdoado, mas existe uma certa pena que a gente tem que pagar, e o tempo de pagar essa pena é aqui na Terra. Tem uma frase interessante, eu não lembro agora o santo, mas que dizia que se os condenados e os bem-aventurados pudessem escolher alguma coisa, os dois escolheriam a mesma coisa, que
seria o tempo de poder voltar na terra, os bem-aventurados para alcançarem mais graças para Deus, para serem mais elevados no céu, mais próximos de Deus ainda, e os condenados para poder expiar as suas penas. Então a gente tem que aproveitar bastante o tempo aqui na terra, apesar de todo sofrimento, como eu disse, todo mundo sofre, alguns mais do que outros, mas saber também aproveitar desses sofrimentos, porque se a gente se entrega aos sofrimentos, acaba caindo no pecado mortal e a gente se condena ao inferno, acabou, não existe mais valor meritório nenhum. Lá a gente vai sofrer por sofrer. Então essa pena eterna é horrível. E como o Padre Marcos comentou, não é Deus que condena as almas, é Deus que salva todas as almas, mas não é Deus que condena as almas. Somos nós, são os pecadores que escolhem o pecado, as consequências do pecado e a sua própria condenação. Então, a gente nunca pode culpar Deus da condenação dessas almas. Deus até, de certa forma, age com misericórdia para essas almas, porque a gente não pode também opor a misericórdia à justiça. Então, a justiça é um ato de misericórdia de Deus. E Deus, como justo juiz, deve dar àqueles, deve dar o prêmio aos que souberam aproveitar o seu tempo aqui na terra e deve dar a justa sentença aos que escolheram o pecado. A gente às vezes pode até falar, diácono, mas é muito dura essas penas, foi só um pecado, foi rapidinho. Por quê? Por causa de um pecado, a gente vai ter que sofrer eternamente. Bom, primeiro, porque o pecado, ele ofende um bem supremo, que é Deus. Então é um bem infinito e supremo. Então ele exige uma consequência, uma condenação, de certa forma, infinita também. E até porque ninguém, mesmo na justiça humana, ninguém é condenado pelo tempo de delito. Por exemplo, alguém que roubou em 1 hora, entrou numa loja, ficou dentro da loja 1 hora, roubou tudo que ele podia e saiu. Ele não é condenado, por exemplo, depois a ficar preso 1 hora, porque ele roubou durante 1 hora. Ninguém é condenado pelo tempo do delito, mas é pela malícia do delito. Tanto que existem certos crimes que são mais maldosos e maliciosos do que outros. Como, por exemplo, a pena para o roubo é uma, a pena para o homicídio é outra, e etc. Mas um pecado mortal, ele ofende o mesmo objeto que é Deus. Ou seja, independente do pecado, lógico, existem pecados mais graves do que outros, mas eles ofendem o mesmo objeto que é Deus. Então eles merecem, de certa forma, uma pena de acordo com a malícia desse ato. Então Deus não é maldoso, ele não condena ninguém, mas ele deixa que os homens, de certa forma, sofram as consequências dos seus atos. Dentro disso, como eu disse, que o inferno é eterno, que as almas escolhem, de certa forma, se condenar, a gente pode se perguntar o que Nossa Senhora tem a ver com as almas do inferno. O que ela pode fazer por essas almas? E Nossa Senhora não pode fazer nada por essas almas. Elas escolheram isso, elas vão sofrer por isso, porque é justo. Então, assim, de certa forma, Nossa Senhora quer a salvação de todo mundo, mas ela não pode forçar ninguém a se salvar, como Deus também não força ninguém a se salvar. E essa é a grande diferença também do espírito do mundo, o espírito do demônio e o espírito de Deus. Os demônios e os anjos são todos, de certa forma, anjos. Os demônios são anjos caídos e os anjos que foram fiéis a Deus, que estão no céu. De certa forma, eles têm o mesmo poder, digamos, entre aspas. Mas, por exemplo, o demônio é totalmente diferente. Quando a gente vê a possessão de uma alma pelo demônio, o demônio, de certa forma, ele tenta possuir aquele corpo contra a vontade da pessoa. Então, o demônio age contra a vontade do
Mas os anjos bons, você não vê ninguém possuído por um anjo bom. O anjo bom, o Espírito de Deus, ele nunca contraria a vontade de uma pessoa. Lógico, o demônio, o anjo bom, influencia certas coisas, por exemplo, na nossa proteção, em certos caminhos, mas nunca contra a vontade. Por exemplo, uma pessoa que vai atravessar a rua e não viu um carro, um anjo bom não vai entrar dentro da pessoa e paralisar a pessoa. Ele vai agir de uma outra maneira, talvez freando o carro ou por uma voz, alguma coisa, mas ele nunca vai agir contra a vontade da pessoa. E Nossa Senhora, que é a perfeição de todas as criaturas, ela também não age contra a nossa vontade. Ela procura a nossa salvação, mas não contra a nossa vontade. Então, sim, o papel de Nossa Senhora, como o Padre Marcos falou, não é depois da morte, é durante a vida. E assim, Nossa Senhora, não, imagino que não seja nenhuma novidade para vocês, mas Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. Não de uma necessidade absoluta, mas ela é necessária porque Deus quis que ela fosse necessária. Então, negligenciar Nossa Senhora é quase que procurar a nossa condenação. Porque Deus não quer agir sem Nossa Senhora. São Luís Maria Guion de Montfort, no seu livro O Segredo de Maria, ele diz que tem, dando o exemplo dessa necessidade de Nossa Senhora, ele diz que, por exemplo, tem duas maneiras de esculpir uma imagem. A primeira, de certa forma, é pelo nosso esforço, pelo esforço próprio, esforço sozinho, com a nossa força, com a nossa ciência, com os materiais que a gente tem em mão. E a segunda forma de esculpir uma imagem é, por exemplo, usando uma forma, usando um molde. A primeira maneira de esculpir essa imagem é muito mais difícil, porque a gente está sozinho, com as nossas próprias forças, com os nossos materiais e com a nossa ciência. Mas ela é também muito mais arriscada, porque esculpir uma imagem já não é fácil. Depois, talvez uma martelada errada, você errou tudo, você quebrou a sua imagem. Então é muito mais arriscado, muito mais difícil. E a segunda maneira é muito mais rápida, ela é muito mais fácil. Você tem uma forma, você vai seguir essa forma, esse molde, e assim é muito mais certo também de conseguir chegar ao final da imagem da maneira que a gente quer. E Nossa Senhora é a forma que Deus quis nos dar. Ela que é a criatura perfeita, sem pecado, preservada de todo pecado, sem nenhuma mancha, é a forma que a gente deve entrar e se moldar. E o próprio Deus, de certa forma, quis entrar dentro dessa forma, quis parecer com Nossa Senhora. De todos os homens, nenhum pôde escolher a sua mãe, pôde escolher sua família, somente um, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E de todas as épocas, de todos os anos passados, mesmo futuros, de todas as mulheres, ele escolheu Nossa Senhora. Ele quis se parecer com Nossa Senhora, mesmo fisicamente. De certa forma, Nosso Senhor parecia com Nossa Senhora fisicamente. Como um filho parece com sua mãe fisicamente, com seu pai fisicamente. E não só fisicamente, mas na própria maneira de agir. Um filho aprende muita coisa em casa. E às vezes é até impressionante ver o quanto o filho parece com os pais na sua maneira de agir, na maneira de falar. E Nosso Senhor, vendo Nossa Senhora dentro de casa, ele começou a se assemelhar, de certa forma, a Nossa Senhora. Então Deus quis, não que ele precisasse disso, não que isso tornou ele mais perfeito, mas ele quis parecer com Nossa Senhora. E se o próprio Deus quis, seria muita pretensão nossa não querer parecer ou usar desse meio que Deus nos deu. Então, Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. Nossa Senhora quer a nossa salvação. Mas ela pode fazer isso com a nossa ajuda, de certa forma, com o nosso querer, e enquanto há tempo, ou seja, nessa vida. Nossa Senhora quer tanto a nossa salvação que ela alcançou certos meios para que a gente conseguisse nos salvar, que nos ajudasse a nossa salvação. Por exemplo, o Santo Rosário é um meio muito eficaz para que a gente alcance a nossa salvação, para que a gente alcance
a perseverança final que é necessária para a nossa salvação. Ela desceu do céu em certos momentos também para alertar sobre a questão do inferno, por exemplo, como eu falei, para alertar sobre a oração, para alertar sobre a conversão, para que a gente se converta, para que a gente não caia no inferno. E também, dentro desses meios que ela nos alcançou, existe o escapulário. E é impressionante de ver também o quanto Nossa Senhora dá valor para esse meio. Porque até nas aparições que eu citei em Fátima, na aparição de Lourdes, Nossa Senhora aparece também como, ou relembra, Nossa Senhora do Carmo. Em Lourdes, Nossa Senhora, a última aparição foi no dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Em Fátima, na última aparição, quando Nossa Senhora abençoou os homens que estavam lá, Nossa Senhora apareceu também como Nossa Senhora do Rosário, mas também como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então, Nossa Senhora, que nos deu esse meio de salvação, que era o escapulário, também mostra o valor que tem esse meio para ela. A gente deve ser muito grato a Nossa Senhora e também saber usar, de certa forma, o escapulário. Como o Padre Marcos falou, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque ele já falou, mas uma das promessas do escapulário é justamente de que quem morre com o escapulário não sofrerá as penas do inferno. Lógico que o escapulário não é nenhum amuleto, ou seja, eu coloco o escapulário, eu estou livre do inferno, ou eu tiro o escapulário, eu estou condenado. Não é assim que acontecem as coisas, não é assim que Nossa Senhora também falou. Então a gente tem que saber usar piedosamente esse hábito que ela nos deu para honrar essa promessa que ela nos fez. Então, assim, como eu vou poder usar o escapulário e não ir para o inferno? Bom, vivendo bem, vivendo como católico, imitando as virtudes de Nossa Senhora, entrando nessa forma que Deus nos deu. O escapulário tem essas promessas, que são cumpridas sem dúvidas por Nossa Senhora, quando elas são bem vividas, mas ela traz consigo também grandes graças não só para a nossa salvação final, mas até para a nossa perseverança aqui na Terra. São Claude de la Colombière, ele tem uma frase bem interessante, bem verdadeira sobre a questão do escapulário. Ele diz que nenhuma devoção foi até hoje confirmada com um número maior de autênticos milagres do que o escapulário do Carmo. Ou seja, de todas as devoções da Nossa Senhora, essa do escapulário é provavelmente a que trouxe consigo mais milagres, ao menos provados. A gente tem vários. Tem várias histórias sobre a conversão dos pecadores depois que foram imposto o escapulário. Tem aqui o Padre Marcos contou do homem que tentou se matar, não conseguiu porque estava usando o escapulário, mas tem outros mais bonitos que mostram como alguns homens que estavam em pecado mortal se converteram depois da imposição do escapulário. E uma delas, por exemplo, foi no dia que Nossa Senhora deu o escapulário para São Simão Stock, aconteceu um milagre justamente por causa do escapulário. São Simão Stock, nesse dia, depois que recebeu o escapulário, ele foi chamado por um nobre, porque esse nobre, o irmão dele estava morrendo, e o irmão dele era um pecador obstinado. Então São Simão Stock correu até ele, até esse moribundo, e como vendo que não tinha mais o que fazer, ele estava morrendo, não queria se converter, ele impôs o escapulário a esse moribundo e pediu a Nossa Senhora que ela fosse fiel à promessa dela. Esse moribundo se confessou, morreu pouco depois, convertido, e provavelmente deve estar no céu. Tem outra história também, que aconteceu há muito tempo depois, mas que mostra também o quanto o escapulário nos preserva de certos males. São João Maria Vianney, ele estava confessando uma moça uma vez, e no confessionário ele perguntou para a moça, ele falou: você lembra do dia que você foi para um baile e que tinha um rapaz que estava dançando com muitas moças, mas ele não te chamou para dançar? Ela falou assim: lembro. E ele disse: você lembra que você ficou muito triste com isso, porque feriu seu orgulho? Ela falou: sim.
E depois ele falou, você lembra que no final da festa você viu ele caminhando sobre umas faíscas azuis? E a moça falou, lembro sim. Ele falou assim, pois é, este homem era o demônio. E ele não dançou com você, porque você usava o escapulário. Então, assim, o escapulário, ele tem as suas promessas, mas ele é um meio muito útil também para que a gente evite o mal. Lógico, como eu falei, como o padre Marcos falou, e provavelmente os outros padres vão falar, existe uma boa maneira de usar o escapulário, que é vivendo bem, vivendo de uma maneira católica. Lógico que essa moça que foi livrada de dançar com o demônio, primeiramente ela não deveria nem estar no baile, até porque alguém que usa o escapulário, que usa o hábito de Nossa Senhora, não pode se colocar no lugar onde está o demônio. Então, assim, o escapulário ajudou essa moça, por uma graça de Deus, por uma intercessão de Nossa Senhora, mas a gente também deve evitar essas ocasiões, viver bem. Então, para concluir, para acabar a nossa conferência, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que convencidos é que o inferno existe e que Nossa Senhora é um meio necessário para a nossa salvação, que ela procura a nossa salvação, que ela pode fazer isso enquanto há vida, com a nossa ajuda, com o nosso querer, mas que depois da morte não há mais o que fazer. Então, Nossa Senhora é um meio necessário para a salvação. Negligenciar esse meio é quase que procurar a nossa condenação. Mas para isso a gente tem que ser fiel a Nossa Senhora, fiel ao escapulário que a gente usa, ou que talvez vão ser impostos hoje, vivendo de uma maneira católica, imitando Nossa Senhora. Eu vou acabar com uma frase de São João Damasceno. Ela está no livro da Verdadeira Devoção a Maria Santíssima, mas é uma frase de São João Damasceno e que define bem essa devoção à Nossa Senhora. Ele diz: ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Então, sejamos devotos da Virgem Maria, sejamos fiéis a essa tão boa Senhora que procura meios para a nossa salvação. Façamos isso por amor a Deus e por amor à Virgem Maria. Então, obrigado pela atenção de vocês.